todas e a todos. Vamos dar início à primeira sessão destas conferências. Agradeço, em primeiro lugar, à Gulbenkian por ter acolhido este encontro, aos conferencistas, hoje na parte da manhã, particularmente ao professor Paulo Singer, por estar conosco, ao professor Jorge Sá, à doutora Maria José Gamboa, que representa a CNIS por impossibilidade da presença do doutor Lino Maia, a todos os membros e representantes das organizações que vêm a esta sessão, particularmente para receber o prémio António Sérgio, que lhes foi atribuído na sua edição de 2011-2012, aos membros do júri do prémio, a todas e todos os convidados presentes, aos representantes das organizações que integram a CASES, em particular. Esta iniciativa insere-se no âmbito de um projeto de organização de uma convenção da economia social que a CASES decidiu promover e que terá a sua concretização no início do próximo ano, ainda sem data. Trata-se do prosseguimento de um projeto de congregação das diversas famílias de economia social ou economia social e solidária, em homenagem particular ao professor Singer, porque é esta a designação utilizada no Brasil, tendo em vista ganhar dimensão, massa crítica, capacidade de intervenção, de reflexão, incentivo aos investigadores, incentivo aos jovens, para que se interessem e garantam a continuidade deste movimento que, proximamente, quando tivermos a oportunidade de apresentar os resultados preliminares da conta satélite de economia social, o que faremos ainda este ano, todos terão a oportunidade de verificar que se trata de um movimento de grande amplitude e de grande importância, quer no plano económico, quer no plano social. Não estamos, pois, a falar das margens de um movimento, das margens de uma economia, das margens de uma sociedade. Estamos a falar do cerne de um movimento que constitui um dos pilares fundamentais do desenvolvimento económico e social do nosso país e de qualquer sociedade. Sem mais, iria dar a palavra ao professor Jorge Sá para fazer a apresentação, no fundo, do professor Paulo Singer. Professor Jorge Sá. Muito bom dia. Sr. Secretário Nacional da Economia Solidária da República Federativa do Brasil, querido professor Paulo Singer, Sr. Presidente da Fondation de Quebec, querido amigo Leopoldo Beaulieu, Srs. Presidentes da CASES, da Confecup, Confagri, da União das Mutualidades Portuguesas, representante do CNIS e da União das Misericórdias, membros do CIDIEC Portugal aqui presentes, representantes das organizações que irão receber o prémio com o honroso nome de António Sérgio. O António Sérgio continua, portanto, vivo. Minhas senhoras e meus senhores, eu vou-vos falar sobre Paulo Singer. Paulo Singer é hoje
mais do que ele próprio, um ícone do combate à pobreza no Brasil, à miséria e no resgate da dignidade dos miseráveis. Eu tive a ocasião ainda este ano de estar em Brasília e de ver uma frase escrita e repetida que é o cerne do trabalho que, há longos anos, no governo, desde 2003, que o Paulo Singer vem desenvolvendo. Um país rico é um país sem pobreza. Os tempos estão difíceis e o mundo hoje está à mercê de perigos que, por certo, a história não deixará de vir a confirmar. As notícias que nos chegam hoje dos 5 continentes são perturbadoras. Algumas são mesmo muito inquietantes. De Bucareste informam que os muitos refugiados oriundos da Ucrânia relatam uma grande revolta em consequência da evacuação forçada de populações moldavas da margem esquerda do Dniester. Diversas companhias do exército teriam desertado, juntando-se aos revoltosos. Na Irlanda, Valera, líder da política separatista, declarou ontem no Senado de Dublin a sua satisfação com poder promover a execução da política do Sinn Féin. O Ministério do Interior britânico proibiu a entrada na ilha do escritor Barbus e do deputado do Partido Comunista Alemão no Reichstag, Will Mutzenberg, oradores previstos num encontro promovido ontem mesmo em Londres pela Associação de Socorro dos Trabalhadores Internacionais. Também em Londres, o Ministério do Trabalho tentou aclarar numa nota distribuída hoje a situação denunciada pelos Estados Unidos da América relativa às restrições britânicas à entrada no Reino Unido de artistas norte-americanos. Na Câmara dos Comuns, o Conde Stanhope, respondendo a uma interpelação da oposição, anunciou a constituição nos próximos meses de uma comissão destinada a estudar, e cito, uma união mais íntima na África Oriental, fim de citação, referindo nomeadamente os acontecimentos recentes no Quênia. Em Genebra, aconteceu mais uma sessão da Conferência de Desarmamento, agora perturbada pelas notícias da edição de ontem do Sunday Express, onde se afirma que as potências apresentaram números falsos que põem em causa o bom prosseguimento dos trabalhos. Na Bélgica, a Câmara dos Deputados continuou hoje com uma discussão muito vigorosa sobre a reforma da lei de combate ao alcoolismo. O Partido Liberal, que forma o governo, recebeu muitos apoios eleitorais dos comerciantes industriais do setor de restaurantes, bares e cafés e veio propor agora a liberalização da venda de bebidas alcoólicas a retalho entre as 12 e as 15 horas e das 19h30 à 1 da manhã. Do lado da oposição, os socialistas reclamam a manutenção da lei, acusando o governo liberal de não ter coragem política de votar o abolicionismo total, e o Partido Católico apoia a posição dos socialistas em nome da necessidade moral e social de impedir a venda a retalho de bebidas destiladas. Tudo isto se passa nestes dias. Esta discussão, que divide frontalmente o governo e a oposição, ocorre enquanto o governo belga prossegue uma política restritiva destinada a combater a crise que assola o país, diminuindo os salários dos funcionários públicos e aumentando os impostos, a par do lançamento do grande empréstimo interno. Numa tentativa de resposta conjunta à crise que os preocupa, Portugal e França estabeleceram um novo acordo comercial, tendo-se realizado ontem em Paris uma interessante conferência na sede da presidência do Conselho de Ministros, dirigida por Tardieu, e na qual intervieram os senhores Chauveau e Louis Rollin, respectivamente ministros da Agricultura e de Comércio de França, contou com a presença de várias autoridades portuguesas. A crise é hoje também particularmente sentida na Alemanha, onde vários estabelecimentos que ontem mesmo suspenderam os seus pagamentos se veem confrontados com uma falta de auxílio do governo do Reich. No setor dos transportes, a situação é tão grave que o respectivo ministro anunciou que poderia aceitar uma ajuda às empresas em incumprimento, desde que essa ajuda receba diretivas aprovadas pelo Parlamento. As notícias provenientes do outro lado do Atlântico também não são tranquilas. Ontem, em Buenos Aires, a propósito das atuais dificuldades financeiras da Argentina, o Ministro das Finanças anunciou que espera resolver em breve essas dificuldades através de um empréstimo patriótico. O Estado tem cerca de 100 milhões de pesos de salários em atrasos dos funcionários públicos e deve 300 milhões a credores diversos. O Ministro acrescentou que a Argentina não irá suspender o pagamento da amortização dos juros da dívida externa, que já atinge a soma de 12 milhões de pesos mensais, e anunciou que a emissão em 6 meses do Banco Central. No Peru, acentuou-se a repressão
sobre o que as autoridades de Lima designam como propagandistas comunistas. Num comunicado difundido ontem, o Ministério do Interior afirma que as escolas superiores têm sido alvo preferencial de tais agentes subversivos, tendo-se verificado apreensões de muitos livros e revistas e várias prisões de líderes, nomeadamente do movimento de Arequipa. No Brasil, prossegue a repressão do movimento da revolta popular, tendo sido anunciado o reforço da perseguição de Lampião, um bandido que urge eliminar, nas palavras do Tenente Liberato, que comanda a força mista do Exército e da Polícia da Bahia, quando ontem apresentou publicamente a prisão de 2 elementos importantes do cangaço, que designou por Volta Seca e Bananeira. O Extremo Oriente constitui atualmente um foco importante de instabilidade. Efetivamente, nem a vitória japonesa em Xangai, nem a aceitação pelas partes beligerantes das propostas de paz apresentadas pela Sociedade das Nações trazem confiança aos observadores internacionais, que, aliás, estão céticos quanto ao resultado da Conferência de Diplomatas, que se reunirá brevemente para apreciar a situação. Na realidade, o Japão colocou o seu amigo Mukden como chefe do governo da Manchúria, declarado independente e constituído em Estado livre, incidindo assim na tentativa nipónica de dividir na cena internacional os problemas que causaram na China. Os Estados Unidos da América mantêm-se na expectativa, depois da carta dirigida pelo secretário de Estado Simpson ao senador Borah, e na qual Washington se mostrou decidida a não reconhecer nenhuma convenção ou arranjo internacional que contraria o Tratado das 9 Potências e tenha sido obtido pela prática de atos contrários ao Pacto de Briand-Kellogg. No entretanto, a Carta de Simpson foi apoiada com a deslocação para o Pacífico de 200 barcos de guerra norte-americanos sob o pretexto de manobras. A par do comportamento bélico do Japão, vivencia-se complexos na Alemanha, com o país suspenso entre os 2 escrutínios da eleição presidencial e com uma instabilidade política evidente gerada pela ascensão nacional-socialista que alguns faits-divers ilustram claramente. Por exemplo, ontem, em Hamburgo, o cônsul do Japão foi vítima de agressão por 5 indivíduos que o esfaquearam. E hoje mesmo de manhã, Berlim assustou-se com o estrondo da violenta explosão que teve lugar na fábrica de gás da cidade. No campo social, as lutas sindicais, a quebra de empresas, a suspensão de pagamentos são aproveitados pela propaganda nazi. A tensão política aumenta dia a dia. Por um lado, Severing, ministro do Interior da Prússia, declarou há 2 dias que a organização militar dos nazis é intolerável e que está pronta a agir energicamente contra ela. E, por outro lado, o general Groner, ministro de Defesa do Reich, veio ontem cobrir, com o peso da sua autoridade, aquela organização nacional socialista. Também ontem, numa intervenção pública, Hitler proclamava o slogan "a Alemanha acima de tudo", ou seja, a mesma ideia que serviu a quando dos preparativos alemães para a guerra de 14-18. O governo do Reich mostra-se tão preocupado com a ascensão nazi que proibiu, desde ontem, que Hitler continue usando a radiofonia na campanha eleitoral em curso, isto com base no parecer do Comitê Fiscalizador do TSF, que entende que a radiotelefonia não deve ser usada para fins políticos. Estamos muito próximos de Viena, onde os jornais de hoje anunciam o Genicerum do Dr. Tarse, uma inovação destinada a curar rapidamente doenças da uretra, bexiga, próstata e neurastenia sexual, com promessa de resultados neste primeiro tratamento. É que hoje, meus senhores e minhas senhoras, estamos no dia 24 de março de 1932. E aqui agora a notícia do dia é só uma. Em Viena, mais exatamente em Erla, subúrbio operário de Viena, Carolina acaba de dar à luz um bebê do sexo masculino e que recebe o nome de Paul Singer. Mais tarde, a violência nazi, na sua senha persecutória contra o seu povo, vai discriminá-lo, impondo-lhe um nome mais, o de Israel, o que justifica que o seu nome completo seja, ainda hoje, o de Paul Israel Singer. No entretanto, enquanto o menino cresce em Viena, órfão de pai desde 2 anos de idade, cresce o terror nazi que invade a sua terra, destruindo e queimando a convivência cidadã num movimento paranoico e assassino contra a própria humanidade. Fugindo ao massacre do Holocausto, então já iniciado, em 1940, no dia em que completava 8 anos de idade, Paul Singer chega com a família a São Paulo, Brasil. Um mundo muito diferente espera o menino Paul Singer, que bem cedo, aos 16 anos, já se encontrava no movimento cunho kibutziano, o Arbonim Dror. Em 1951, com 19 anos, Paul Singer concluiu o curso em eletrotécnica no ensino médio da Escola Técnica Getúlio Vargas, São Paulo, exercendo a profissão entre 1952 e 1956.
Neste período, filiou-se no Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, militando no movimento sindical. Como trabalhador metalúrgico, é um dos líderes da histórica greve dos 300 mil que paralisou a indústria paulistana durante mais de um mês em 1953. Em 1954, o jovem Paulo torna-se cidadão brasileiro, conciliando a atividade profissional, militância sindical e política com o estudo da economia, tendo concluído em 1959 a sua graduação nesta área na Universidade de São Paulo. No mesmo ano, já membro do Partido Socialista Brasileiro, participou na fundação da POLOP, organização política constituída por membros da ala esquerda do Partido Socialista Brasileiro. Em 60, é professor assistente na Universidade de São Paulo e em 1964 demitiu-se em função da situação decorrente do golpe militar, para que em 1966 obtém na mesma USP o grau de doutor em Sociologia. A sua tese de doutoramento deu origem ao livro Desenvolvimento Económico e Evolução Urbana. No entanto, Paulo Singer teve uma curta passagem pela área profissional de estudos de mercado e inquéritos de opinião, onde até conheceu a sua companheira de sempre, Melanie, que lhe veio a dar 3 filhos. André, cientista político, criador do conceito do lulismo, a jornalista Susana e a socióloga Helena. Em 1966, Paulo Singer saiu para os Estados Unidos da América para ir estudar demografia na prestigiada Universidade de Princeton. Em 1968, retoma as suas atividades como professor da USP e exerce a livre docência em demografia no Departamento de Estatística da Faculdade de Engenharia e Saúde Pública, tendo então apresentado a tese, diz-se hoje um pós-doc, com o título Dinâmica Populacional e Desenvolvimento. Esta situação dura pouco. Os ditadores militares têm Paulo Singer debaixo de olho e a repressão abate sobre ele. Efetivamente, em 69 é vítima da ditadura militar que lhe caça os seus direitos políticos através do conhecido AI-5, o ato institucional número 5 do governo Costa e Silva, e Paulo Singer é aposentado compulsoriamente. Torna-se então um dos fundadores do Centro Brasileiro de Análise e Planeamento. Entre 69 e 89 trabalhou no SEBRAP, instituição de pesquisa interdisciplinar dedicada à análise da realidade social brasileira e à participação no debate político e institucional, fazendo pesquisas, escrevendo livros e artigos sobre economia política, economia de trabalho, reprodução humana, problemas urbanos, economia da saúde e outros temas. Entre 1977 e 1983, lecionou na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, tendo sido chefe do seu Departamento de Economia e membro do seu Conselho Universitário. E com a amnistia, em 1980, retomou a sua universidade de sempre. Voltou à Universidade de São Paulo, onde se tornou professor adjunto em 81 e titular em 84, lecionando na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, até ter atingido a idade limite de 70 anos em 2002. Também no ano de 1980 encontramos Paulo Singer ajudando a fundar o PT, o Partido dos Trabalhadores, ao lado de outros intelectuais historicamente ligados à esquerda, como Francisco E. Forte, Plínio da Ruda Sampaio, Perseu Abramo, Mário Pedrosa, Sérgio Barto Holanda, Chico Oliveira e Vinícius Caldeira Branco. Entre 1989 e 1992, Paulo Singer, como dizemos em Portugal, meteu as mãos na massa, aceitando ser secretário de planeamento no município de São Paulo, na administração de Luísa Irondina de Sousa. E é a partir destas suas funções técnico-políticas, em que, a par da atividade científica que nunca abandona, tornando-se uma referência brasileira e logo mundial incontornável no combate à pobreza e à exclusão, que Paulo Singer abraça de vez a economia solidária. A partir de 1996, Paulo Singer passou a dedicar-lhe o foco da sua atenção científica e militante, tendo escrito dezenas de artigos em jornais e revistas, participado em muitos colóquios e conferências, vários papers científicos e escrito diversos capítulos de livros, além da publicação, desde 1998, de 3 livros dedicados à economia solidária. Ainda em 1998, encontramos Paulo Singer ajudando a criar a incubadora tecnológica de cooperativas populares da Universidade de São Paulo, sendo então convidado pela SECAI a ocupar o cargo de coordenador académico dessa incubadora. A obra de Paulo Singer é longa, rica e diversificada. Para além dos livros citados, Paulo Singer é autor e coautor de muitos outros, editados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Genebra ou em Washington. O seu primeiro livro data de 1968 e o último ainda está em aberto, mas os títulos das suas obras são suficientes para compreender o percurso firme e coerente de Paulo Singer. Permitam-me que os cite pela ordem cronológica: desenvolvimento e crise, desenvolvimento económico e evolução urbana, dinâmica populacional e desenvolvimento, a cidade e o campo, economia política da organização,
curso de introdução à economia política, a crise do milagre, economia política do trabalho, isto até 1980. Depois do ano da amnistia, prossigo com as outras obras editadas a partir de então, em que a ditadura brasileira começou a abrir as brechas que a viriam a afundar. E os livros são O que é o socialismo hoje, Guia de inflação para o povo, São Paulo, povo em movimento, Dominação e desigualdade, estrutura de classe e repartição da renda no Brasil, Aprender economia, A formação da classe operária, Repartição de renda, ricos e pobres sob o regime militar, O capitalismo, sua evolução, sua lógica e sua dinâmica, São Paulo, trabalhar e viver, O que é economia, São Paulo's Master Plan, The Politics of Urban Space, Social Exclusion in Brazil, Uma Utopia Militante, Repensando o Socialismo, Globalização e Desemprego, Diagnósticos e Alternativas, O Brasil na Crise, Perigos e Oportunidades, Economia Solidária no Brasil, para entender o mundo financeiro e Introdução à Economia Solidária. Hoje, e desde 2003, não é, mas está, como ele próprio gosta de dizer, Secretário Nacional da Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego da República Federativa do Brasil. Nestas funções, Paulo Singer tem tomado a direção de muitos programas que procuram resgatar a dignidade de milhões de seres humanos que no Brasil lutam contra a miséria, sejam eles relativos ao conceito e práticas de bancos comunitários, sejam as cooperativas recicladoras de lixos urbanos, também representados pela figura do catador de lixo no recentíssimo encerramento brasileiro dos Jogos Olímpicos de Londres. Um país rico é um país sem pobreza. Lema com o qual Paulo Singer continua aos 80 anos a trabalhar com energia e tenacidade dos 20, porque a felicidade está por vezes mais em dar do que em receber, tal como se demonstra nos estudos internacionais sobre o conceito de felicidade interna bruta lançado pelo pequeno país, o Japão, mas já abraçado mundialmente por todas as mulheres e homens que se querem afirmar como seres humanos mais livres, mais solidários e mais iguais. Este é o tema mais recente que Paulo Singer está empenhado no plano internacional, no desígnio que deveria ser o de qualquer governo democrático, porque, ao fim e ao cabo, nada há de mais humano que a busca da felicidade. E Paulo Singer acredita firmemente que a economia solidária constitui uma das chaves para o acesso à felicidade. Hoje, aqui, não temos a grande ordem de mérito como aquela que lhe foi atribuída em 2009 pela República da Áustria, mas Paulo Singer tem, estou certo, cada um de nós, um abraço fraterno e solidário, garante muito respeito e admiração que temos por ele. E termino com uma frase que, não sendo minha, obviamente, é património da humanidade e que encontramos na 11ª tese escrita sobre Feuerbach e que, na minha opinião, se aplica por inteiro à vida e à obra do homem que hoje homenageamos. Os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de várias formas, mas a questão é mudá-lo. Obrigado. E dou então a palavra ao professor Paulo Singer. Espero que, depois desta intervenção do professor Jorge Sá, seja capaz de gerir as emoções. Certamente que sim. Muito obrigado. Meus senhores e minhas senhoras, eu quero começar por agradecer essa homenagem, que eu realmente não sei o que dizer a respeito, eu não sei que me comove profundamente. Quero agradecer ao Jorge de Sá, que fez um levantamento minucioso da minha vida, que eu não seria capaz de fazer eu mesmo, minha memória já não permite, mas... Enfim, pretendo falar um pouco sobre economia solidária no contexto da atual crise econômica mundial. A economia solidária, ou economia social, há vários sinônimos, como é inevitável,
mas eu vou falar em economia solidária porque essa é a forma a qual me acostumei e é mais frequente no meu país. A economia solidária é uma proposta, eu diria, a mais radical de transformação da economia e da sociedade no mundo de hoje. A economia solidária propõe que os papéis totalmente polarizados e antagônicos entre empregador e empregado, entre capitalista e trabalhador, sejam fundidos. E uma dessas classes, naturalmente a classe trabalhadora, desempenhe os dois ao mesmo tempo. Essa é, a meu ver, a ideia central da economia solidária, que já tem mais de 100 anos. É uma ideia que vem dos inícios da Revolução Industrial, no século XIX, e adquire uma enorme atualidade exatamente no contexto da crise no ano de 2012. Os trabalhadores estão construindo nos interstícios do capitalismo uma outra economia. É, aliás, um slogan que se usa muito no movimento no Brasil. A outra economia já existe. Não é uma utopia, não é um projeto, é uma realidade. E nessa economia não há divisão de classe entre empregador e empregado. Ou seja, os trabalhadores são, ao mesmo tempo, os executores do trabalho nas empresas e também os administradores, os gestores e os proprietários da empresa. Esta, eu diria, é a forma mais consequente de instaurar a democracia no âmbito da economia. O capitalismo neoliberal, que hoje predomina em tantos lugares, a divisão de classes e, mais do que a divisão, a injustiça, a desigualdade, são levados às últimas consequências. E, exatamente no contexto dessa crise, surge como alternativa, não a única, evidentemente, mas uma das alternativas cada vez mais importante, o seu oposto, ou seja, construir uma economia como base de uma sociedade igual e democrática, sobretudo democrática. No mundo de hoje, a democracia está efetivamente em perigo. Não estou falando nenhuma novidade, isso tem se dito e redito frequentemente nos últimos tempos. O que acontece aqui em Portugal, o que acontece em tantos países europeus, mas sem dúvida também na América Latina, é de que o capital financeiro tornou-se hegemônico dentro da economia capitalista, domina e explora a economia real, ou seja, a economia que produz bens de uso, em que satisfaz necessidades humanas e a explora até o fundo. Uma das coisas mais impressionantes é a decisão tomada na França, em 1973, de que o governo francês não pode descontar os seus títulos no Banco Central e, portanto, se servir dos recursos monetários do seu próprio país para desenvolver suas políticas. Esta decisão francesa foi incorporada aos tratados de Maastricht e de Lisboa e hoje está no cerne da crise aqui na Europa. No caso, nesses tratados, o Banco Central Europeu, como publicamente é reconhecido, está proibido de
emprestar aos governos o seu próprio dinheiro, sem cobrar juros, de modo que todos os governos hoje da União Europeia, mas mesmo outros que não estão aqui, são obrigados a obter empréstimos do capital financeiro, do capital privado, dos bancos privados. E na medida em que esses governos estão profundamente endividados e, portanto, têm dificuldades em servir as suas dívidas, os juros vão subindo, portanto, proporcionando enormes lucros ao capital financeiro privado, às custas de quem? Essa é a parte, eu diria, inacreditável. À custa dos mais pobres. A lógica do reequilíbrio